Olá, tudo bem? Vamos então trabalhar mais uma data comemorativa. A gente já está chegando numa reta final, né, das datas comemorativas, porque eu venho trabalhando mês a mês. Então, a gente já está nas datas do mês de novembro. Então, essa data é a do 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República. É uma data muito importante, né, para o nosso país, para a nossa emancipação, né, para o nosso país deixar de ser uma colônia, né, deixar de ser pertencente a Portugal. E vamos entender então como é que ocorreu essa proclamação. A proclamação da República, ela ocorreu em 15 de novembro de 1889. É um dos acontecimentos mais emblemáticos da história brasileira. E não apenas por ter mudado o sistema político do país, mas por ter provocado uma transformação na esfera psicológica da população, que estava adaptada à figura do imperador e à estrutura de poder que independia da participação direta do povo. Mesmo que eles fossem arbitrários, né, e que existissem os coronéis, né, que ocorria, como ocorria na fase da Velha República, as pessoas ainda assim sentiram uma diferença muito grande, né? E também que eles não tinham poder de participação em nada, mas mesmo assim eles ficaram, né, meio sem entender o que realmente acontecia, né? Já nas duas últimas décadas do Segundo Império, houve uma pressão muito grande dos movimentos republicanos contra o governo de Dom Pedro. A República foi instituída por meio de um golpe articulado entre o exército, que durante muito tempo foi fiel ao Império, mas depois abraçou os pressupostos políticos dos republicanos e as duas alas principais da sociedade civil. Tá? Então, uma era de orientação liberal, né, que queria prosperar, porque o liberalismo ele trabalha em cima dessa tese de prosperar, de gerar riquezas, né, e dar liberdade para o governante fazer as coisas que sejam boas para o povo, né? Então, depois tinha uma de caráter federativo e positivista. Né? Esses três setores tinham um ponto em comum. Né? No final do século XIX, parte da elite estava descontente com o reinado do Dom Pedro II. Né? E os militares, eles se sentiam desprestigiados, né, desde a Guerra do Paraguai, porque eles pediam um aumento de salário e mais participação no governo, né? Então eles começaram a se revoltar com isso, porque eles não foram bem recompensados pela guerra e ainda por cima eles não tinham o direito de fala, né? O direito de participar de qualquer coisa dentro do governo. Né? Eles também apoiavam, né, o positivismo, tanto na versão religiosa como filosófica. Tá? Os cafeicultores, né, que eram os grandes fazendeiros, produtores de café, após a promulgação das leis em favor da abolição gradual e sem indenização, eles também estavam cada vez mais descontentes, né? Por quê? Porque quando veio a lei da abolição, né, da escravatura, que veio, primeiro tinha a lei do ventre livre, que todos aqueles que nascessem a partir daquela determinada data, eles seriam livres. Depois veio a abolição daí dos sexagenários, né, que então todo escravo a partir de 60 anos ou até 65 anos, eles seriam libertos, né? E esses grandes produtores, eles receberam uma falsa promessa, que eles seriam indenizados por todos os escravos que eles tivessem que libertar. Mas isso não aconteceu, né? Então, eles acabaram ficando
bastante descontentes, né, com Dom Pedro II. Também os fazendeiros do Oeste Paulista, eles exigiam mais autonomia e participação política, né? Em 1888, com a abolição da escravatura no Brasil, os ex-proprietários de escravos se voltam contra Dom Pedro, uma vez que isso acarretou aumento dos custos da produção cafeeira. Por quê? Como eles não tinham mais aquela mão de obra gratuita, né, do escravo, eles tinham que pagar pessoas para trabalhar nas suas fazendas de café. Então, eles não tinham lucro 100%, eles já tinham que pagar, né, eles tinham despesas e eles tinham pouco lucro com isso, né? Em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, dos quais se destaca Benjamin Constant, eles preparam um levante militar. Né? Para liderar esse grupo, né, eles escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse senhor aqui. Tá? E, inclusive, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Então, ele era o principal chefe do exército brasileiro. Porém, Deodoro era amigo do imperador. E o que ele diz para o imperador? Nós vamos ali, né, e vamos derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Tá? Então, ele mente para Dom Pedro, né, porque ele era muito amigo, ele não quis ser honesto naquele momento, né, enfim. Então, ele reuniu no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, as suas tropas, né? Ele estava doente nessa ocasião, né? O Deodoro da Fonseca estava doente, e ele derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto, né? Então, aqui a tropa dele, né? Uma foto épica, né? Da época ali. Então, ele reuniu essa tropa e foram lá e destruíram, né, derrubaram o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Tá? Naquele momento, a República não havia sido proclamada ainda. Tá? Somente mais tarde, com Deodoro já de volta a casa, vários políticos insistem para que ele assine o documento que declara a extinção da monarquia. Né? Eles alegam que o imperador iria nomear o político Silveira Martins no lugar de Visconde de Ouro Preto. Então, eles tiraram um e o imperador já queria colocar outra pessoa no lugar, né? E Silveira Martins era um antigo desafeto do Marechal Deodoro. Então, este assina, né, o Deodoro assina a moção da República e passa a ser o chefe do governo provisório. Tá? Então, com isso, né, ele tomando a frente de tudo, e tem gente que diz até que foi um golpe militar, né, que eles derrubaram o Dom Pedro e tomaram o poder. Então, com isso, a proclamação da República representa o fim do Império, que havia durado cerca de 70 anos. Tá? Aqui é Dom Pedro, né, é uma das últimas fotos que se tem da família real no Brasil. Tá? Então, Dom Pedro e sua família, eles foram banidos do Brasil e embarcaram rumo à Europa na madrugada do dia 17 de novembro. A população, ela fica sabendo só mais tarde dos acontecimentos, né? Tudo foi feito ali, mocoseado entre os políticos e os militares, e a população, ela só sabe disso depois, né? Dom Pedro II, ele não quis chamar os seus aliados porque ele queria evitar uma guerra civil. Né? Ele ficou com medo de chamar os aliados dele e virar uma guerra de novo, porque já tinha acontecido várias outras guerras pedindo, né, independência dos estados e querendo se desvencilhar do poder da monarquia, né? Então, a ideia de um poder executivo forte deriva diretamente do positivismo. E foi assim que se seguiu nos 6 primeiros anos da República,
com os governos ditatoriais de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tá? Então, esses dois, um sucedeu o outro e eles eram tidos como ditadores, né? Porque como eles eram militares, então foi como se eles tivessem implantado uma ditadura militar e eles acabaram ficando conhecidos assim, né? O Marechal Deodoro organizou os símbolos da República, tá? Então foi no governo do Marechal Deodoro que foi feito o hino nacional, né? E a bandeira do Brasil, tá? E também uma política nacional naquela época, tá? O presidente e o vice-presidente eram escolhidos por eleições. Importante ressaltar que ambos não concorriam na mesma chapa, quer dizer, eles não eram do mesmo partido, né? E eles eram eleitos separadamente. Então, o presidente era um e o vice era outro, e eram escolhidos por partidos diferentes, né? Assim foram eleitos Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice, tá? Como os dois primeiros chefes do governo do estado eram do exército, os primeiros anos da República ficaram conhecidos como a República da Espada. Né? Então, esses dois, né, o presidente Deodoro da Fonseca e o vice-marechal Floriano Peixoto foram os dois primeiros, foi o primeiro presidente e vice-presidente do país, já como república, né, e não mais como império, monarquia, enfim. E a nossa bandeira do Brasil, que é essa que está aqui, ela foi pensada e idealizada, né, e virou o símbolo da nossa nação a partir de Marechal Deodoro. Tá? No Dia da Bandeira, que vai ser próximo, né, o Dia da Bandeira também agora em novembro, sim, não é em dezembro, não. Eu vou falar para vocês, então, sobre a história das bandeiras do Brasil. É bem interessante, tá? Então, até uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.